Muito bem-vindos ao FMP Talks. Hoje a gente vai falar sobre previdência, sobre quais são as possibilidades para que a previdência seja adequada, seja equilibrada. A gente está recebendo aqui no nosso estúdio 360 a palestrante, professora, advogada Natasha Bublitz. Bem-vinda. Olá, boa tarde. Bom, vamos começar pela atualização sobre o andamento da reforma. Nesse momento se encontra em que estágio? Atualmente nós temos a PEC 66 de 2023, que está na Câmara dos Deputados para votação. Ela já foi aprovada no Senado. E qual que é o impacto dela para os servidores? Essa PEC ela iniciou para ajuste fiscal. A pretensão dela, o objetivo era um parcelamento dos estados e municípios com a União e seu RPPS. Se aproveitou a oportunidade dessa PEC e se colocou uma emenda no Senado com o seguinte artigo, né? Ele vai com a pretensão de automaticamente aplicar para todos os municípios e estados as regras que foram trazidas pela emenda 113 de 2019. Então, o que se pretende, né, o que está em discussão com essa PEC é uma reforma para os municípios e estados com uma aplicação da emenda 103. E o que isso significa de uma forma mais prática, né? Mais tempo de contribuição, menor valor do benefício, alíquotas um pouco maiores e também uma mudança para os inativos, né, que são as grandes alterações que trouxe a emenda 103. Então, basicamente é isso. Uma coisa que chama muita atenção também na PEC é que ela traz ali a possibilidade da reforma também para os entes federativos que já fizeram reforma. Então, ela determina no seu texto que a reforma deverá ser automática para todos os estados e municípios, a menos que seja mais rigorosa a regra. Então, por exemplo, aqui no estado do Rio Grande do Sul e o município de Porto Alegre, que já fizeram reformas e têm regras mais brandas, também vão ser atingidos com essa reforma. Então, para aqueles servidores que estão com expectativa de se aposentar, essa reforma vem silenciosa e vai atacar em cheio esses direitos que estão para serem consolidados. Sim, eu peço que tu repitas, por favor, Natasha, porque há um arroxo, né? Uma alíquota maior, menor o valor a se receber, mais tempo de contribuição, ou seja, seremos velhos e pobres com essa aposentadoria. Exatamente. O que acontece principalmente, né? Quando a gente compara até com os outros países, a gente pensa que os outros países também têm esse problema de envelhecimento. Mas a maioria deles tem um investimento maior nas questões públicas, como transporte, ou é gratuito ou é bem subsidiado. Transporte, moradia, saúde. Então, aqui no Brasil, o que a gente tem? A gente tem um problema que vai ter menor renda, mas tem gastos de manutenção exorbitantes, né, em todas essas áreas. Então, o impacto ele é muito grande. E tem até uma discussão na época da reforma que se falou bastante que a própria previdência, né, o próprio valor das aposentadorias em muitos municípios, ele é a própria renda gerada pelo município. Total. Então, da mesma forma que o município ele clama por esse ajuste fiscal, porque muito do seu gasto vai para a previdência e ele acaba não conseguindo gastar em outras áreas, né, investir na saúde, educação. Da mesma forma, esses aposentados que recebem valores do município são valores que são reinvestidos no município. Então, se diminuir a renda desses aposentados, também tem um impacto na renda que circula naqueles municípios. Então, a Previdência não é só um vilão, ela também é uma forma de distribuição de renda. Sim. Então, também tem esse olhar para dentro dessas alterações. Elas são um pouco alvissareiras, por isso que a gente tem que buscar questões alternativas. E me parece também, doutora Natasha, uma mudança de perspectiva enquanto nação, de ver no velho, né, a possibilidade, e velho é meio pejorativo, assim, velho, né? Ver no idoso também uma possibilidade de uma nova forma econômica, né? Um novo ciclo econômico, que é a chamada economia da longevidade. Exato, né? Então, a gente tem que tirar esse tema do envelhecimento apenas da coluna de gasto, né? Dos alicerces sociais. A gente pode olhar o envelhecimento sobre um outro prisma. Pensar como uma fonte de receita, de renda.
Hoje em dia a gente tem economistas que têm discutido que surge uma possibilidade de receita para os países. O que acontece? Com o envelhecimento populacional e menos crianças nascendo, que é uma questão que vai acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, se gera outras necessidades, outros gastos. A gente tem a economia do cuidado, ou seja, com um envelhecimento maior. A gente tem um envelhecimento dos 60 aos 80 e depois o super envelhecimento dos 80 aos 90 e poucos, com qualidade de vida, né, Zanuso? Então, essas pessoas vivendo mais, elas vão ter outras demandas, seja da economia do cuidado, da medicina, ajustes nas residências para essa longevidade. Então, surge possibilidades de investimentos pelos países ou também propiciar algumas formas de incentivos fiscais para a economia privada para que se gere renda para esse novo consumo. Então, é um problema previdenciário o envelhecimento, mas também uma fonte de riqueza, que pode ser essa economia do envelhecimento, o investimento nessas áreas. E veja bem, a França hoje, ela já está colocando isso como uma das suas prioridades de investimento para o país, e ela vem gerando alguns bilhões, ainda de forma, claro, essa corrida pelo investimento na economia da longevidade, ela ainda é inicial em quase todos os países, mas a gente já vê alguns países saindo na frente e sendo uma tendência como fonte de receita que vai poder ser exportada e importada para o mundo todo. Então é um olhar diferente. Se a gente pegar o Estatuto do Idoso, que a gente tem aqui no Brasil, ele tem 118 artigos e nenhum deles fala da questão econômica do idoso, nem da inserção do idoso no mercado de trabalho, nem de incentivos fiscais para essa qualidade de vida na idade avançada. Então é um novo olhar, talvez uma solução, para que a gente não venha caminhando só nessa ideia de ajuste fiscal, de austeridade fiscal. Se a gente olhar para trás, o que a gente enxerga? A gente teve em 98 uma reforma previdenciária que fez um ajuste fiscal muito acertado, que é no início da contribuição previdenciária para os servidores públicos. Até então, a previdência do servidor público ela era visualizada como um prêmio por essa prestação de serviço para a população, para a cidadania. A partir dali, a gente passa a ter uma contribuição previdenciária para equilibrar esse sistema, então de forma muito acertada. Mas a partir de então, a gente tem a reforma em 2003, a emenda constitucional 2003, a emenda constitucional 2005, tem a reforma do judiciário em 2007, tem a emenda constitucional 113. Então, inúmeras reformas e emendas constitucionais que buscam esse ajuste fiscal, que buscam, né, o equilíbrio econômico e atuarial que vem ali na nossa Constituição Federal em 88, vem essa necessidade de ajuste de contas, mas não se pensa na solução das contas, né? A gente só vai caminhando nessa linha sem organizar o pensamento para não tirar direitos, né? A gente enxerga dessa forma todos como um benefício, né? O benefício previdenciário e não um direito previdenciário, não uma distribuição de renda, não uma qualidade de vida para o final. Então, um olhar um pouquinho diferenciado. Que hoje, quando a gente imagina o mercado de trabalho, por meio dos números comprova isso, passou de 55, se torna mais ou menos invisível, né? Contanto na faixa de idoso, né? Se torna invisível o mercado de trabalho. Agora está se dando conta, porque tem um conflito geracional, que é a geração Z não é melhor ou pior, ela pensa diferente. Né? Então, está se vendo que não dá só para apostar em jovens, então tem empresas que estão novamente reintegrando o mercado de trabalho idosos, mas o movimento ainda é pequeno, porque não há essa cultura de pensar na finitude. Bom, como é que eu vou me organizar quando eu for velho? E é bem interessante, sabe, que recentemente eu tenho observado muitas pessoas assim procurando o nosso escritório com 70 anos buscando regularizar a previdência. E é algo que é um movimento que eu comecei a ver pós-reforma da Previdência. E que deve coincidir com a questão da longevidade. As pessoas com 70 anos, elas não estão mais enxergando que a finitude tão breve. Elas não, daqui a pouco eu posso me organizar para voltar para a Previdência Social. Então, um olhar um pouco tarde, mas não tarde demais, né? Então, a gente vê um movimento de buscar essa adequação. Por quê? Porque quando a gente começa a vida, né, e todo jovem tem isso, eu não vou precisar da Previdência Social, né? Aquela ideia de que eu vou prosperar
e lá para diante eu não vou precisar, eu vou ter meus meios, eu vou ter minha economia, a previdência social vai falir e um descrédito, né, na própria previdência. Mas o que a gente vê ao longo dos anos, o que acontece? Quando chega o final da vida, né, ali no meio da vida hoje com 50 anos, nem todo mundo conseguiu fazer suas economias, nem todo mundo se organizou de forma previdente e começa a olhar a previdência com outros olhos. Até eu estava olhando uns dados que só 73% da população brasileira tem capacidade de fazer uma gestão de poupança. Ou seja, poupança, o investimento mais básico e mais simples, só 73% da população consegue se organizar dessa forma. É muito pouco. Sim. É muito pouco essa organização, essa cultura. E ainda se organizar, qual o valor, será que supre a necessidade? Porque é inversamente proporcional. À medida que tu sai do mercado de trabalho, perde o benefício, vale alimentação, vale farmácia, academia, e o teu custo de vida sobe, porque muitas pessoas também não se alimentam bem e chegam à velhice com problemas de saúde. Então é tão complexo esse assunto, doutora, que são vários vieses a serem tratados, né? Exato. E se a gente for fazer uma comparação entre os países, a maioria deles tem um valor menor de previdência, a gente compara o menor valor de investimento na previdência e no valor do benefício, mas não tem os mesmos gastos que a gente tem aqui. Não, nosso sistema não supre todos esses gastos. Só gasto com medicação hoje, com plano de saúde de alguém que tem uma idade mais avançada, é quase 2-3 mil reais. Se a gente for ver o salário mínimo, 1.412, então não fecha a conta. Não. Então, é algo que tem que ser analisado e refletido principalmente dessa forma. O que a gente pode fazer? Vamos só suprimir direitos e nivelar todo mundo para um assistencialismo ou a gente pode olhar com outro prisma? Olhar esse problema do envelhecimento como uma possível solução? Como tu colocaste, né, Fernando, a questão de inserir eles no mercado de trabalho, a questão de fomentar a indústria para tecnologias e soluções. A gente está vivendo aí a 4ª revolução industrial, com a questão da inteligência artificial, a robótica, inserir soluções para essa camada da população e que vão acabar gerando renda, e talvez a solução não seja cortar gastos, mas olhar por um outro lado, um outro viés. E nós estamos vivendo ainda o que eles dizem que nós somos a geração sanduíche, a geração que está cuidando dos filhos e dos idosos. Então, a gente está vivendo um cenário de comportamento que nunca foi visto antes. Então, essa questão da economia da longevidade, ela passa a ser uma necessidade, um prisma. E se a gente olhar também na questão histórica, o que a gente verifica? Que a maioria dos países no pós-guerra, eles investiram na sua população e na previdência. Eles enxergavam a previdência como um seguro coletivo, ou seja, no momento de grave dificuldade financeira, porque esses países estavam quebrados, esses países não tinham condições financeiras, eles olharam para a previdência como um seguro coletivo e fizeram esse investimento. E isso faz com que hoje eles sejam países mais desenvolvidos que o Brasil. Então, talvez a solução, né, quando a gente começa a olhar nesse macro e mais comparativo, não seja suprimir os direitos, mas olhar para esse seguro coletivo como uma forma de gerar distribuição de renda. A gente precisa rever esse pensamento, né? Porque, enfim, cada um tem que cuidar de si para não se tornar um problema coletivo, né, doutora? Que outras estatísticas, que outros dados são interessantes a gente trazer à baila nessa conversa, que não trata-se apenas de uma questão de números de previdência, se tem déficit, se vai ter gente para pagar, quem está, né, vai para o descanso, mas uma questão fundamental, né, como diz o Dr. Marcelo Bittencourt, é um direito fundamental, né? Então, que outras temáticas a gente pode trazer para essa conversa? Bom, um dos pontos, né, é o período de maior vulnerabilidade social, né, que a gente tem é a velhice, né? O que a gente pode pensar? É que os países ricos, eles poupam hoje, investem nesse patrimônio social, nessa arquitetura social, para ter menor desigualdade. E com isso, gera valores dentro do país. Então, é um olhar diferenciado que a gente poderia ter aqui no país.
Quanto à questão da PEC, né, da reforma, um ponto que também a gente poderia trazer é que dos 497 municípios que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, cerca de 90% deles realmente têm um déficit atuarial. Mas 3% não tem, 10 municípios não têm esse déficit, eles têm condições financeiras. Então, a reforma da Previdência vai diminuir a renda nesses municípios e vai impactar. Então, assim, essa mudança, trazendo, né, a reforma, trazendo as alterações da emenda 103, elas não são benéficas para todos. Sim. Então, sempre alguém perde. Alguém tem que pagar a conta, né? Então. Exato. Mas deveria ter um olhar um pouquinho diferente, né? E a questão até das alíquotas é uma questão que chama muita atenção, né? Fazendo sempre essa relação, que a gente pode pensar na reflexão do futuro, olhando a economia, né, da longevidade como uma questão de solução financeira sem austeridade fiscal, e olhando o presente para a gente não perder de vista o que está sendo modificado, quais são esses direitos que estão sendo vistos como uma benesse e que podem estar sendo flexibilizados ou suprimidos de forma equivocada. Por exemplo, a reforma, né, a emenda constitucional 103, ela trouxe para os inativos uma mudança paradigmática nas questões das alíquotas. O inativo, ele contribuía para a Previdência só acima do teto do regime geral, ou seja, a partir de 7.800 quase, que ele ia passar até essa contribuição previdenciária. Com a reforma, os estados e municípios, eles passam a aplicar o mesmo regramento da reforma da Previdência da União. Ou seja, para aqueles inativos que recebem mais de um salário mínimo, já haverá incidência da contribuição previdenciária. E olha, um salário mínimo é muito pouco, de 1.412. Então, aqueles aposentados que recebem entre 1.412 a 7.000 e pouco, que é muito significativo, um desconto de 13%, 14%, até 22%, numa renda, considerando como a gente conversou ali antes, que é um momento de maior vulnerabilidade social. O impacto nos gastos, né, com saúde e manutenção desses idosos é muito maior. Então, a gente tem aí um impacto muito grande para essa camada, principalmente em municípios pequenos, né, onde a questão da renda que circula é muito mais impactante. E além da mudança, né, de quem terá esse desconto dos inativos, hoje a gente tem municípios que têm um desconto de 11%. Com a aplicação da reforma, né, do que está na União, esse desconto, né, da contribuição previdenciária pode ir de 14% a 22%, para os municípios que estão super endividados. O que a gente vê? 90% desses municípios estão super endividados. Então, pode ser que seja aplicada uma alíquota de 22%. É um valor, né? É um desconto, assim, um impacto na questão financeira desse idoso. Quem vai suportar esse valor? É quase um mordida que leão. E quem que vai suportar? As famílias. Né? Então vai ter um efeito cascata, porque esse idoso vai ficar desassistido, com um impacto muito grande, e as famílias que vão tendo que, né, os filhos e netos que vão tendo que custear para manter essa saúde, que vai se estendendo, né, hoje em dia numa expectativa de 82 anos, né, até 90. Eu pretendo sair de campo com 82, acho que é o suficiente. Eu vou chegar até os 91, mas com saúde, porque a nossa geração vai chegar com saúde. É fundamental, né? Porque não adianta também viver sem qualidade de vida. Quem acompanhou que é o meu caso, assim, um parente meu com câncer e tal, não tem qualidade de vida, né? Sobreviver assim é questionável também, né? Enfim, são reflexões necessárias, mas é importante saber que a gente vai terminar, vai acabar, né? Então, a ampulheta do nosso tempo de vida está correndo e as pessoas precisam se organizar, porque senão elas acabam indo para a Previdência, precisando de benefícios de prestação continuada e inchando, tornando mais dificultoso ainda o cenário brasileiro, que é de má administração pessoal, né? As pessoas não conseguem gerir a vida delas de uma maneira eficiente, conseguem fazer as escolhas eficientes por falta de educação, e a gente entra, né, no espiral. Tem um ciclo virtuoso, né, com a organização previdenciária, e ciclo vicioso, né, a pessoa não tem a cultura, né, nós como brasileiros não temos uma cultura de se organizar financeiramente para o futuro, e o gestor também tem uma dificuldade gigante de, com pouco dinheiro, escolher onde ele vai alocar recursos. Então, a gente também não pode depositar
todas as nossas esperanças num gestor que tem essa missão diferente. A gente pode suscitar ideias, né, e economias para melhorar para todos. Afinal, a paz ela está um pouco relacionada com esse seguro coletivo de todos. Mas temos que olhar dos dois lados, né? A cultura de nos organizarmos e não esperar chegar lá na frente, né? Muitos jovens têm uma ideia que não vale ter uma previdência, vale sim se organizar financeiramente, porque vamos todos chegar com 80, 90 anos e a gente não pode contar apenas com a nossa capacidade laboral. E todos pensam, pode até acontecer de todos seguirem trabalhando depois dos 50, 60 anos, mas é uma realidade que não no mesmo ritmo, não na mesma produção de capacidade financeira. Então a gente tem que olhar isso. Vamos viver mais? Vamos conseguir trabalhar por mais tempo? Com certeza. Mas será que gerando a mesma renda? Provavelmente não. Uma questão de melhores. Muito bem. Doutora Natasha Bublitz, advogada, professora palestrante, muito obrigado e um bom trabalho. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui fomentando um pouquinho dessa reflexão para todos. Compartilhe essa edição do FMP Talks. É um assunto pouco abordado ainda e que carece de mais espaço, porque a reflexão é coletiva. Você vai se aposentar de que maneira? Com saúde, com recursos, ou vai ser um problema para a família e para o Estado? São questões que você precisa abordar agora. Um abraço.